E se uma guerra pudesse ser vencida não por tanques, mas pelo controle da internet? Essa é a aposta da Rússia ao investir bilhões para criar seu próprio sistema de internet via satélite, uma resposta direta ao domínio do Starlink de Elon Musk. Segundo a agência espacial russa Roscosmos, estamos avançando em um ritmo acelerado para lançar uma alternativa ao império da internet via satélite de Musk. O projeto, chamado Rassvet, já colocou seus primeiros satélites de teste em órbita. O objetivo? Lançar quase 400 satélites até o ano de 2030 e garantir internet de alta velocidade para até 99% das casas russas até 2036. O orçamento é colossal, mais de 5 bilhões de dólares. Mas o que está realmente em jogo vai muito além de tecnologia. Controlar a infraestrutura da internet significa garantir soberania digital, vantagem militar e independência econômica em um mundo cada vez mais conectado e disputado. Se a Rússia alcançar esse feito, pode alterar o equilíbrio de poder digital global, mas se falhar, expõe vulnerabilidades perigosas em plena guerra e competição tecnológica. Por que, afinal, a disputa pela internet via satélite se tornou uma questão de segurança nacional? Para entender como chegamos até aqui, precisamos olhar para o contexto dessa corrida tecnológica e o que ela revela sobre o novo campo de batalha global. Vamos voltar alguns anos e entender como a internet via satélite evoluiu de promessa futurista para peça estratégica no tabuleiro das grandes potências. Imagine perder toda a sua comunicação em um minuto, enquanto a sua segurança, seu futuro e até a sobrevivência do seu país dependem dela. Foi exatamente esse risco que a chegada de 50 mil terminais Starlink expôs na Ucrânia, mudando para sempre a dinâmica de poder em meio à guerra. Quem não domina essa tecnologia pode, literalmente, perder batalhas, territórios e até a própria soberania nacional. A resposta para o medo de Moscou começa com a revolução silenciosa que ocorreu nos céus ucranianos desde o início da invasão russa em 2022. De uma hora para outra, soldados, civis, hospitais e autoridades ucranianas passaram a acessar a internet via satélite, até mesmo sob bombardeios, quando toda a infraestrutura física tradicional de telecomunicações já havia sido destruída. Para a Ucrânia, foi um divisor de águas. As mensagens estratégicas continuaram fluindo. Drones seguiram sendo guiados com precisão cirúrgica. E a inteligência militar ganhou agilidade para reagir em tempo real, mesmo diante dos ataques mais brutais das forças russas. Perder essa conectividade teria significado perder o controle do campo de batalha e, potencialmente, da própria guerra. Especialistas apontam, em diversos estudos independentes, que o Starlink foi peça-chave para que o exército ucraniano mantivesse suas comunicações no auge da ofensiva russa. Só esse fator já redefiniu o que está em jogo em guerras modernas. Quem controla a infraestrutura digital controla o rumo do conflito. O impacto não ficou restrito ao céu. Mais de 50 mil terminais Starlink cruzaram as fronteiras ucranianas desde o início da guerra, de acordo com o Kiev Independent. Só a Polônia forneceu quase 30 mil unidades, a maior contribuição individual registrada. Cada terminal desses significou uma vida salva, uma operação de defesa mantida, uma chance real de sobrevivência nacional. Essa infraestrutura, criada e mantida por uma empresa americana, a SpaceX, mostrou ao mundo, e especialmente ao Kremlin, como a dependência da tecnologia dos Estados Unidos pode decidir o destino de países inteiros. Não se trata apenas de acessar a internet, trata-se de garantir a soberania digital, controlar o fluxo de informações e não ficar refém de decisões tomadas em Washington ou por um bilionário do Vale do Silício. O perigo ficou escancarado recentemente, quando a Ucrânia enfrentou pelo menos 2 grandes quedas no serviço Starlink e ameaças diretas de bloqueio dos Estados Unidos em regiões críticas, como Kiev, segundo o Kiev Independent. Em momentos decisivos, um simples comando estrangeiro poderia isolar o país do mundo digital, trazendo consequências militares, políticas e econômicas incalculáveis. Esse domínio americano forçou Moscou a reagir como nunca antes. Ficou claro para a Rússia que, sem uma alternativa nacional robusta, qualquer país pode se tornar vulnerável em todos os níveis, principalmente em tempos de guerra. O risco: ficar sem voz, sem comando e sem defesa quando mais precisa. Por isso, a corrida atual não é só por mísseis, tanques ou drones,
mas pela infraestrutura invisível que conecta e controla tudo no front. Hoje, a SpaceX construiu um domínio quase absoluto, acelerando uma disputa global pelo controle do espaço e da informação. A Rússia sabe que cada segundo perdido pode custar sua autonomia e sua influência no cenário mundial. Agora, o país corre contra o tempo para virar o jogo. Mas qual é o plano russo e o que, de fato, está sendo construído nos bastidores? O próximo passo da Rússia não é apenas uma resposta técnica, é uma aposta estratégica para não depender mais do Ocidente. Mas será que Moscou realmente tem condições de criar sua própria rede de internet via satélite capaz de enfrentar o domínio americano? Pensa rápido, se Moscou vencer essa corrida, o acesso global à internet pode mudar para sempre. Mas, se falhar, a Rússia segue dependente e vulnerável. Estamos falando de 25 bilhões de reais, 383 satélites, lasers de última geração e promessas ousadas. Por trás do chamado Starlink russo, há mais do que tecnologia. Está em jogo o poder de decidir quem controla a informação e a segurança digital em plena guerra tecnológica. Vamos desvendar o projeto em que a Rússia aposta todas as fichas para redefinir sua soberania digital e desafiar a liderança do Ocidente em um momento crítico. O tamanho dessa ambição pode impactar diretamente quem terá ou perderá acesso livre à internet e a dados estratégicos nos próximos anos. O plano atende pelo nome de Rassvet, liderado pela empresa privada Biro 1440, com apoio direto da Roscosmos. O projeto mira nada menos do que criar uma rede russa de internet via satélite em órbita baixa, nos mesmos moldes do Starlink de Elon Musk. O investimento anunciado impressiona, cerca de 25 bilhões de reais para lançar, até o ano de 2030, 292 novos satélites. Com as reposições previstas, serão 383 unidades compondo a constelação russa, uma malha independente, fora do controle americano, capaz de garantir acesso digital mesmo sob bloqueios internacionais. A arquitetura tecnológica segue um modelo ocidental: satélites em órbitas baixas, comunicação ultra-rápida por lasers e conexão direta entre unidades. Isso promete internet veloz em qualquer canto da Rússia e, futuramente, para países aliados. O impacto disso vai muito além do uso civil, envolve comunicações militares seguras, redundância contra ataques e soberania em tempos de conflito. Segundo Dmitry Bakanov, chefe da Roscosmos, os primeiros testes já começaram e modelos iniciais estão em órbita. O serviço deve estrear em dezembro, mas, na prática, testes realmente amplos só devem ocorrer a partir de 2027. Até lá, grande parte das promessas segue restrita a laboratórios, e qualquer atraso pode custar caro para a Rússia, inclusive em suas defesas. O próprio diretor da Roscosmos foi direto. Para competir com a SpaceX, a Rússia precisa abandonar a mentalidade antiquada que deixou o país para trás. Há reconhecimento do atraso, mas também uma pressão interna por resultados rápidos, tanto para uso militar quanto para mostrar força na propaganda. O risco é alto. Se a Rússia fracassar, permanece tecnologicamente atrás, dependente de rivais e exposta em tempos de guerra. Mas, se conseguir, pode quebrar o monopólio ocidental sobre a infraestrutura de internet global, mudando quem dita as regras do acesso à informação, da defesa e até da economia digital. No papel, o projeto representa uma virada histórica, e quem perder essa disputa pode ficar décadas defasado em tecnologia e segurança. Mas será que o novo Starlink russo tem mesmo chance contra as gigantes ocidentais? E o que o mundo pode ganhar ou perder se Moscou cruzar essa linha de chegada primeiro? Para entender se o Starlink russo pode mesmo virar o jogo, precisamos olhar de perto o que já foi feito e onde estão os maiores desafios técnicos e políticos. Imagine perder o acesso à internet de um dia para o outro. Não só você, mas cidades inteiras ou até países. A possibilidade de um planeta dividido por dois sistemas globais de internet via satélite coloca em jogo seu direito de se informar, se comunicar e até trabalhar. Quem controla a rede pode isolar você do mundo ou garantir sua liberdade digital. Essa disputa não é só sobre tecnologia, é sobre quem vai mandar no fluxo de dados, proteger sua privacidade ou até mesmo decidir o que você pode ver online.
Se a Rússia avançar com sua constelação de satélites, prevista para começar em dezembro de 2025, governos e cidadãos podem ganhar autonomia ou perder ainda mais controle sobre suas próprias conexões. O discurso oficial promete libertar o sul global do domínio tecnológico dos Estados Unidos, mas será que isso não cria apenas um novo tipo de dependência? Hoje, confiar apenas em sistemas privados norte-americanos, como o Starlink, já deixou países vulneráveis. Durante conflitos, como na Ucrânia, o acesso à internet pode ser cortado sem aviso, colocando vidas e operações inteiras em risco. Por isso, a Alemanha decidiu investir em uma rede alternativa da Eutelsat, buscando proteger a conectividade ucraniana e reduzir a exposição a decisões unilaterais. A chegada de uma alternativa russa pode desencadear uma corrida tecnológica, onde países tentam construir suas próprias redes regionais para não depender de rivais. O que está em jogo? Sua liberdade de acesso, a segurança nacional dos países e até a competitividade das suas empresas. Mas, se cada bloco criar sua própria bolha digital, a internet pode se fragmentar. Redes fechadas, censura ampliada e mais vigilância estatal. Os países que não têm recursos ou tecnologia para aderir a uma dessas grandes redes correm o risco de ficarem ainda mais isolados digitalmente, agravando a desigualdade global. Como alertou o portal oilprice.com, depender de sistemas privados americanos virou questão de segurança nacional. Controlar a internet é influenciar governos, empresas e até a rotina das pessoas. No caso da Rússia, o objetivo declarado é independência tecnológica para proteger comunicações militares e civis. Porém, na prática, isso pode significar aumento do controle estatal, censura e restrições sobre o que você pode acessar. E não dá para ignorar que interesses econômicos e ambições geopolíticas movem toda essa disputa. Estamos à beira de um cenário onde a internet deixa de ser uma rede aberta e global, tornando-se um mosaico de domínios sob comando de potências rivais. As consequências atingem todos, do usuário comum, que pode perder o acesso livre, ao comando militar, cujas operações podem ser comprometidas, e das startups locais aos grandes conglomerados internacionais, que podem perder mercados inteiros. Neste novo tabuleiro, surge uma questão urgente. O que governos, empresas e pessoas comuns podem realmente fazer para não ficarem à mercê dessa batalha pelo controle digital? Na prática, como você, e até mesmo seu governo, pode agir para não ser apenas espectador desse jogo de gigantes? Vamos explorar o que está ao nosso alcance e quais alternativas estão surgindo. Pare e pense. Se amanhã um simples comando pudesse cortar sua internet, o que você perderia? Informação, trabalho, contato com o mundo, tudo isso pode desaparecer num piscar de olhos se não prestarmos atenção ao que está em jogo. Os próximos meses podem definir se você terá liberdade digital ou ficará à mercê de decisões de poucos. Quem controla o satélite controla o que você acessa. Como se preparar para não ser refém dessas disputas? Essa pergunta nunca foi tão urgente. Hoje, o acesso à internet não é mais só conforto, mas questão de soberania e resiliência nacional, como aponta uma análise recente do oilprice.com. Em tempos de guerra e tensão global, depender de um único provedor ou tecnologia é um risco gigantesco para países inteiros e até para pessoas comuns, como eu e você. Se uma empresa ou governo pode desligar, limitar ou manipular conexões com um simples comando, sobra quase nada da nossa autonomia digital. Só neste ano, já vimos ameaças públicas ao Starlink, blackouts temporários e discussões sobre bloqueios em zonas de conflito. E isso escancara a nossa vulnerabilidade a decisões tomadas longe do nosso alcance, frequentemente sem transparência nenhuma. Enquanto isso, a proliferação de sistemas privados, como o projeto russo, mostra o quanto precisamos de políticas públicas fortes para garantir acesso livre, seguro e plural à internet. Não é só uma corrida tecnológica, é uma batalha por poder e influência sobre informações, economias e até estratégias militares. O que fazer diante desse cenário? Especialistas do Kyiv Independent e da PCMag defendem diversificar a infraestrutura, buscar alternativas locais e fortalecer legislações para evitar dependência total de um só player. Ignorar isso significa correr o risco de virar refém,
sujeito a manipulação, censura ou até apagões digitais que podem isolar regiões inteiras. Por isso, discutir soberania digital, exigir transparência e apoiar iniciativas que descentralizem o acesso nunca foi tão urgente. O futuro da conectividade está sendo decidido agora, e cada escolha de hoje pode definir quem terá voz, acesso e poder amanhã. E aí, como você vai se posicionar nesse novo tabuleiro de poder tecnológico? No próximo bloco, vamos revelar exemplos práticos de países que já estão tomando medidas para garantir sua própria independência digital. Prepare-se para enxergar o impacto dessas decisões no seu dia a dia. Você já pensou que a próxima crise pode decidir se você terá acesso livre à internet ou ficará à mercê de bloqueios e manipulações? Em uma guerra digital, perder esse acesso significa perder voz, privacidade e até oportunidades de trabalho. Enquanto a Rússia corre para lançar sua própria versão do Starlink e planeja colocar quase 400 satélites em órbita antes de 2036, o futuro da internet global está sendo desenhado agora. E muitas decisões não são transparentes. Oficialmente, falam em independência tecnológica, mas o projeto Rasvet copia tecnologias já existentes e avança sob pressão militar, levantando dúvidas sobre sua real autonomia e capacidade de enfrentar gigantes globais. Ter internet rápida deixou de ser luxo ou conveniência, é questão de poder. Quem controla a rede decide o que chega até você, influencia opiniões e até coordena estratégias militares. Durante a guerra na Ucrânia, mais de 50 mil terminais Starlink mantiveram conexões vitais, enquanto a Alemanha e Polônia bancaram alternativas para que Kyiv não ficasse isolada pelos apagões e sabotagens. Agora, com a Rússia prometendo cobrir quase 100% dos lares já em 2036, surge uma disputa real. Quem dita as regras da internet e quem será excluído? Pode parecer distante, mas as escolhas feitas hoje vão definir sua liberdade de expressão, privacidade e até a confiabilidade das informações que chegam até você. O seu direito de acessar informações livres e manter sua privacidade pode estar sendo negociado neste exato momento, sem que você perceba. A próxima batalha por poder global talvez aconteça discretamente, no espaço e nas fibras invisíveis do mundo digital. Você vai deixar que decidam por você ou vai se posicionar antes que seja tarde? No próximo vídeo, vamos revelar como outros países estão se preparando para esse novo cenário e o que você pode fazer para proteger seus direitos digitais. Fique ligado para não perder o controle do seu próprio acesso à informação.